Oi pessoal, cheguei na vida de vocês hoje pra gente falar um pouquinho sobre taxonomia, pra gente falar um pouquinho sobre Linneu. Conhece Linneu? Já ouviu falar de Linneu? Então fica aqui comigo que a gente vai falar um pouco sobre taxonomia, que é uma matéria muito legal. Todo biólogo ama, pelo menos a maioria. Vamos lá pessoal, vamos para a nossa primeira aula de taxonomia. Taxonomia é aquela aula que você começa a entender um pouco o que é ser biólogo quando você começa a falar de taxonomia. Você começa a entender um pouquinho o mundo do biólogo, tá? Porque a taxonomia, ela é uma linha da evolução, assim, né? Quando você começa a estudar taxonomia, você ao mesmo tempo tá ali andando lado a lado com a evolução das espécies, que é uma matéria super bacana e que, se vocês quiserem, manda aí nos comentários que a gente pode ter várias aulas a respeito de evolução, tá? Antes da gente falar um pouquinho de taxonomia, eu quero que vocês parem de novo o que vocês estão fazendo agora e coloca lá joinha pra professora, tá? Não esquece de ativar o sininho, se você não for inscrito, ficar inscrito, né? E colocar um joinha aí pra mim, tá? Vai me ajudar bastante. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de taxonomia. Pra gente entender o que é taxonomia e para que funciona a taxonomia, para pensar um pouquinho como é que funciona a rotina aí da sua casa. Aí na sua casa, provavelmente, quando você vai pegar uma meia, você vai até uma gaveta, nessa gaveta só tem meias, e aí você pega a meia nessa gaveta. A mesma coisa que você for na cozinha, né? Lá na cozinha de vocês, se vocês não forem pessoas muito desorganizadas, né? Lá na cozinha de vocês vão lá e tem uma gaveta de talher. Normalmente essa gaveta de talher divide os talheres, né? O garfo, a faca e os outros talheres maiores dos menores. E por que a gente faz isso, né? Por que a gente setoriza tudo na nossa casa? Por que a gente setoriza tudo na nossa vida? A gente setoriza tudo na nossa casa e na nossa vida porque isso facilita a nossa existência na Terra, né? Ó, se eu tenho um horário para sair de casa porque eu vou pro colégio ou porque eu vou trabalhar, eu tenho que cronometrar a minha vida para que eu consiga sair no horário certo e chegar no horário certo lá no meu trabalho, no meu colégio, enfim, no meu compromisso, né? E aí fica muito mais fácil quando eu acordo saber que o meu uniforme tá dentro da gaveta X, né? Que as minhas meias estão na gaveta Y, porque se tivesse tudo junto, tudo misturado, eu ia demorar muito mais tempo para encontrar, né? Taxonomia é a mesma coisa, tá? Desde a época que os seres vivos em geral, plantas, animais, todos os seres vivos começaram a ser estudados, né? Eles começaram a ser divididos de acordo com características que eles tinham em comum ou características que eram características muito diferentes, eles começaram a ser separados, tá? Para vocês terem uma ideia, essa ideia de separar os seres vivos é tão antiga que ela começou a acontecer na Grécia, com Aristóteles. Aristóteles, lá na Grécia, ele já começou a separar os seres vivos entre seres com sangue e sem sangue. É porque, na verdade, ele não entendia muito bem o que era uma hemolinfa, por exemplo, né? Que é aquele sangue que não tem a cor vermelha, tá? Mas ele separava lá os animais que tinham sangue de cor vermelha dos animais que não tinham sangue de cor vermelha, que ele falava que eram animais sem sangue. Então ele já estava tentando, naquela época, criar uma divisão entre os seres vivos. Essa divisão entre os seres vivos começou a ficar muito séria quando apareceu um cientista chamado Carl Linneu, né? O nome dele é Linneu, tem que falar com um biquinho, né? Linneu, que a gente vai abrasileirar, a gente não vai chamar ele de Carl von Linneu, a gente vai falar Linneu, né? Linneu, ele em 1735, ele criou aí as categorias que ele chamava de categorias taxonômicas. Então, e o que significa taxonomia? Taxonomia significa agrupar os seres vivos de acordo com as características que eles têm em comum. É isso que significa taxonomia, tá? E aí, Linneu, né, ele revolucionou essa ideia de estudar porque ele criou regras
para que a gente consiga agrupar os seres vivos de acordo com as características semelhantes deles ou com as características diferentes deles, tá? Isso facilitou muito porque a gente para pensar na nossa vida só aqui no nosso mundo, nosso mundinho, né? Mas a gente esquece de imaginar que o mundo é muito maior do que o nosso pequeno mundinho e que tem várias outras pessoas no mundo que podem estar estudando a mesma coisa que a gente. E quando essas pessoas estão estudando a mesma coisa que a gente, a vida taxonômica, né? Agrupar os seres vivos e criar regras para agrupar os seres vivos facilita muito os estudos de todo o mundo. Todo mundo consegue estudar melhor. Para pensar aí, na sua cidade, como é que chama aquela frutinha que ela é cítrica, laranja e tem gominhos? Cítrica, laranja e tem gominhos. Dá um tempinho aí para você pensar. Pensou? Bom, que bom. Essa frutinha aí, ela tem vários nomes populares no Brasil, né? E esses nomes populares, eles vão mudar em regiões do próprio país. Quiçá, imagina, né, os animais dentro do mundo inteiro, quais seriam todos os nomes que a gente poderia colocar neles? Quais seriam todos os nomes que a gente poderia colocar nas plantas no mundo inteiro, né? Então, essa frutinha aqui em São Paulo é chamada de mexerica, né? Mas tem estados que chamam ela de tangerina, bergamota, mas todo mundo tá falando da mesma coisa. A mesma coisa se aplica quando a gente fala de mandioca, aipim, né? São nomes populares, mas esses seres vivos, são seres vivos, né? São plantas, e eles têm um nome científico. E aí, quando eu acho o nome científico dele, não importa onde eu esteja no mundo, eu vou saber do que se trata esse animalzinho ou essa plantinha. Então, agrupar os seres vivos e estipular regras para todo mundo, para a gente seguir o mesmo tipo de sistema de nomenclatura, foi muito importante. Então, Linneu, ele é o precursor desse esquema que a gente chama de taxonomia, tá? Vamos falar um pouquinho do esquema de taxonomia de Linneu? Linneu, ele criou táxons para agrupar os seres vivos de acordo com o que era para ele mais parecido entre si. Então vamos lá. Quando a gente fala, né, de mamíferos, por exemplo, a gente vai ter um leque imenso de animais que são mamíferos. Então a gente vai ter lá cachorro, gato, a gente vai ter baleia, né, que é completamente diferente de cachorro e gato, mas todos eles são mamíferos, certo? Então, Linneu criou um sistema de taxonomia que faz com que a gente consiga agrupar os seres vivos cada vez mais pelas características que eles têm, até chegar na característica mais comum entre eles. E aí a gente vai denominar esses seres vivos que têm todas as características em comum de espécie. Então, fica aí pra gente dar uma olhada no esqueminha e aí eu vou explicar melhor escrevendo, que eu acho que fica muito mais fácil. Então, vamos lá, ó. Taxonomia, né? Criada por Linneu. E aí, Linneu, como a gente já tinha falado, ele criou um sistema de classificação para agrupar os seres vivos de acordo com as suas características em comum. E que sistema de classificação que o Linneu criou? Então, ele criou esse tipo de sistema de classificação aqui, ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Nesse sistema de classificação, a gente vai agrupar os seres vivos de acordo com as características que eles têm em comum, né? Então, a gente vai agrupar de um maior bloco até a gente chegar no menor bloco. Então, por exemplo, a gente sabe, né, que espécie é denominada por seres vivos capazes de gerar descendentes. E esses descendentes precisam ser descendentes férteis. Olha, então, na verdade, quando a gente fala de espécie, a gente não está falando só de um ser vivo capaz de cruzar com outro ser vivo e gerar um filhote. A gente está falando de um ser vivo capaz de cruzar com outro ser vivo, gerar filhotes, e esses filhotes também têm que ser capazes de gerar outros filhotes, né? Então, quando a gente fala lá, por exemplo, do cruzamento do jumento, né, com a égua, e aí nasce a mula, né?
esse cruzamento, embora ele seja um cruzamento que gera um descendente, a mula não é um descendente fértil. Portanto, o cavalo e o jumento não são pertencentes à mesma espécie. E por que eles são capazes de cruzar? Eles são capazes de cruzar porque, embora eles não pertençam à mesma espécie, eles são tão parecidos entre si que eles pertencem ao mesmo gênero. Então, o gênero são animais, são seres vivos, né, em geral, muito parecidos entre si, muito aparentados entre si. Então, dentro de gêneros, a gente tem várias espécies. Né? Família significa também, né, que eu tenho lá seres vivos aparentados entre si, né? Então a gente vai, né, começar de reino. No reino, a gente vai ter vários animais e esses animais, eles não são tão parecidos entre si. Eles têm uma característica em comum, por exemplo. São todos animais? Então todos os animais pertencem ao mesmo reino. E aí dentro desse reino, então já a gente vai ter todos os animais, a gente pode ter uma mosca, a gente pode ter uma baleia, a gente pode ter um morcego, são animais muito diferentes, mas são todos animais, tá? E aí a gente vai refinando esse tipo de características em comum. Então a gente vai para o filo, que já são animais que pertencem ao mesmo reino, mas têm algumas características mais comuns entre si. E aí depois a gente vai para a classe, né? Que são animais que pertencem ao mesmo filo, mas têm características ainda mais comuns entre si. Ordem, a mesma coisa, animais que pertencem à mesma classe, mas têm características mais comuns entre si. Família, a gente já refinou mais ainda. Gênero, refinamos muito esse tipo de agrupamento até chegar em espécie, que foi o que a gente já falou anteriormente, que são só seres vivos capazes de gerar descendentes férteis, tá? Pro, como é que eu vou fazer para lembrar esses sistemas de classificação dos seres vivos em reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie? Bom, a gente vai decorar essa palavrinha aqui, ó, reficofage. É muito mais fácil do que decorar isso aqui, né? Reficofage, re de reino, depois vem fi de filo, c de classe, o de ordem, fa de família, g de gênero e e de espécie. Então, decoro reficofage. Eu, sempre que vou falar sobre taxonomia de Linneu, só lembro assim, tá? Que já faz um tempo que eu estudo isso. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? Então, olha só. Para a gente entender melhor lá como é que ficou esse sistema, né, de refinar o nosso grau de aproximação entre os seres vivos, a gente pode observar aqui um exemplo que eu coloquei aqui de cães, tá? Cães domésticos. Vamos observar então as características de cães domésticos. São cães, então pertencem ao reino Animalia, ao reino animal, certo? Junto com todos os outros animais, né? Junto com a mosca, junto com o passarinho, XYZ, né? E aí a gente vai refinando. Então, ó, dentro do reino Animalia, a gente vai ter todos os animais, né? E aí a gente parte para filo. Filo. Que filo pertence os cães? Os cães pertencem ao filo dos cordados, ou seja, aqueles que possuem notocorda. Possuem uma coluna vertebral, dentro da coluna vertebral passa um nervo lá de comunicação entre o encéfalo e o corpo, né? Então, são todos os animais que são cordados? Não, a gente tem os animais invertebrados, por exemplo. Então, aqui no filo, a gente já refinou para todos os que possuem coluna vertebral. E aí a gente vai passar para classe. Olha só, classe. Classe dos cães domésticos é a classe dos mamíferos. Mamíferos. Então agora a gente foi lá nos cordados, que são todos os animais que possuem coluna vertebral, peixes, anfíbios, aves, né? E a gente refinou mais, agrupou mais. Então a gente chegou em classe, que é a classe dos mamíferos. Somente aqueles que mamam, só aqueles que têm capacidade de nutrir a sua prole com o leite materno, né? Então, eles são os mamíferos, tá? E aí, quando a gente chega em ordem, a gente refina mais ainda a nossa busca, né? A nossa taxonomia. Então, a gente chegou lá em ordem, e aí em ordem, a gente está na ordem carnívora. Então,
a gente vai estudar os mamíferos, nem todos os mamíferos são carnívoros, mas os cães são, né? E são só os cães? Não, a gente vai ter outros carnívoros que vão pertencer à mesma ordem dos cães, né? E aí a gente chega em família, a família dos canídeos, e aí a gente está realmente refinando bem esse agrupamento, né? Quem são os canídeos, né? Os canídeos são os lobos, são os cachorros domésticos, né? A gente vai chegar no mesmo gênero, que são os canes. E aí a gente tem a espécie, ó, canes familiares. Canes familiares, né? É o nome da espécie de cão doméstico. E a gente utiliza dois nomes, né? Então, ela é binominal, tá? Esse nome, ele é o nome científico da espécie, né? Então, não importa o lugar do mundo que a gente esteja. Lógico que falando de cachorro fica simples, né? Mas quando a gente está falando de outros tipos de espécie, que tem nomes populares diferentes, canes familiares é um nome universal. Qualquer lugar do mundo vai falar a mesma coisa. Quando a gente chega aqui em exemplos que eu coloquei para vocês, é porque quando a gente é um taxonomista, né? Quando você é um taxonomista e aí você encontra uma espécie, encontrei uma espécie nova, agora eu tenho que identificar essa espécie, então eu vou ter que achar que reino essa espécie pertence, que filo, que classe, que ordem, família, que gênero, que espécie, né? Ok, vou colocar um nome nessa espécie. Antigamente, as pessoas colocavam o nome que queriam, né? No que encontravam. Hoje em dia, a gente não pode mais colocar o nome que quer nas espécies que a gente encontra. Então, hoje em dia, a gente vai ter que seguir, hoje em dia já faz bastante tempo, né? Desde Linneu. A gente vai ter que seguir uma regra. Então, o nome, ele tem que estar escrito em latim, tá? Outra característica é que no meio de um texto que você está lendo, você sabe que se trata de uma espécie, né, no meio de um texto, porque esse nome, ele vai estar escrito em itálico ou sublinhado. Então, se ele estiver escrito manualmente, eu escrevo canes familiares aqui e eu passo um traço no nome da espécie, tá? Ou se eu estiver digitando, eu escrevo em itálico. A primeira letra, ela tem que estar em maiúsculo. E esse primeiro nome é o nome do gênero. Então, eu tenho lá, ó lá, gênero canis, né? Então, tenho vários seres vivos que são do mesmo gênero. E o segundo nome indicam a espécie mesmo, canis familiares. Então, o primeiro nome indica o gênero, primeira letra do gênero tem que estar escrita em maiúsculo, porém, a primeira letra que indica a espécie, ela tem que estar escrita em minúsculo. Tá? Essas são as regras de classificação e taxonomia. Eu coloquei aqui para vocês dois animais, né? Canis familiares e canis lupus. Canis familiares e canis lupus têm o que em comum? Ambos pertencem ao mesmo gênero. Então, quando a gente bate o olho nisso aqui, a gente não precisa nem saber que animal é. Às vezes a gente nem sabe de que animal se trata, mas se a gente observar que eles têm o primeiro nome igual, a gente já sabe que eles possuem o mesmo gênero e espécies diferentes. Então, esse aqui é o cachorro doméstico e esse aqui é o lobo. É o lobo. Certo? Então, vamos lá, ó. Vamos a um exemplo aí para a gente fazer uma comparação com o que a gente falou sobre cão doméstico. Então, a gente vai falar da espécie humana, né, que é Homo sapiens. Então, olha só. Homo sapiens, assim como os cães domésticos, pertencem ao mesmo reino, Animalia, que é o reino dos animais em geral, né? Mesmo filo também, ó. Então, eles também pertencem ao filo dos cordatos, né? Então, cordata, tanto para cães quanto para Homo sapiens, então a gente possui aí notocorda, né? A classe dos mamíferos, a Mammalia, também temos a mesma classe, mas a partir de classe a gente já não tem mais as mesmas características. Então, a gente já não pertence mais à mesma ordem dos cães, né? Então, a gente pertence à ordem dos primatas. Então, aqui a gente tem todos os nossos parentes macaquinhos, né? Todos os primatas, né? Gorilas, chimpanzés, saguis, todos pertencem à mesma ordem. A família hominide, então a gente tem aqui a família só de hominide, já não temos mais então gorilas como pertencentes à mesma família, por exemplo, né? Gênero Homo,
tá? E aí a gente tem vários homos que apareceram evolutivamente, Homo erectus, né? Homo habilis e o Homo sapiens. Então, Homo erectus e Homo habilis não pertencem à mesma espécie, mas pertencem ao mesmo gênero. São mais aparentados entre si. Tudo isso aqui a gente está assumindo evolução, né? Quando a gente está estudando taxonomia, a gente está assumindo a evolução das espécies, tá? Então a gente está assumindo aí que os primatas são todos parentes, né? E aí eles têm características, famílias separadas, gêneros separados, espécies separadas, tá? Pessoal, na natureza já foram descritas mais ou menos 2 milhões de espécies no mundo inteiro, mas falta muita coisa para a gente descrever. Por exemplo, os artrópodes, né, são assim, muitos deles ainda não foram descritos por ninguém. Então, quem sabe você pode ser um taxonomista aí e descrever uma espécie nova de artrópode para o mundo aí, para a sociedade científica, né? E plantas, então, a gente tem uma infinidade. E a importância de aplicar a taxonomia às plantas é imensa, porque a taxonomia ajuda a gente a descobrir categorias de plantas que podem ser utilizadas na fabricação de remédios, por exemplo. E algumas plantas são tão parecidas umas com as outras que a gente tem dificuldade de analisar essas características, né? Como que um taxonomista faz para descobrir uma espécie e agrupar essa espécie em determinado filo, por exemplo? Ele vai observar algumas características. A primeira característica que ele vai observar são as características morfológicas daquele animal ou daquela planta, por exemplo, tá? Então ele vai observar as características morfológicas, a forma, né? Como é o pelo, como é a pena, como é o bico, como é a folha. Depois que ele observou essas características, aí ele vai olhar e falar, essas características aqui parecem mais com aquele grupo ali. Mas isso não é tudo. Depois disso, ele tem que observar as características de determinado ambiente onde vive aquele determinada espécie. Então ele vai observar onde vive aquela determinada espécie e vai entender se aquela espécie é realmente pertencente àquele grupinho. E por último, e a característica aí de análise mais nova que a gente tem de taxonomia é quando ele retira, né, extrai material genético. Então, hoje em dia, a gente tem o DNA para tirar a prova dos 9. Puxa, eu descobri uma planta aqui, mas eu não sei se ela é do grupo X ou do grupo Y. Se extrai o DNA e aí a gente vê parecida com o que ela é, e aí a gente consegue colocar ela lá no grupo certo, tá? Então, a gente tem hoje em dia várias maneiras diferentes, né, de conseguir observar um ser vivo e agrupar ele geneticamente por características morfológicas e até por habitat, né, até pelo habitat dele, a região onde ele mora, o nicho ecológico dele, né, que seria como mais ou menos ele tem aí a vida dele. Então a gente consegue agrupar o ser vivo, tá? Vale lembrar que quando a gente está falando de taxonomia, a gente está observando que todos os seres vivos, eles derivam de um único ancestral comum. E esse único ancestral comum, ele foi sofrendo mutações genéticas ao longo de milhares de anos, e essas mutações genéticas, elas geraram indivíduos diferentes, né? Um pouquinho diferentes, e foram gerando aí várias e várias espécies viventes no planeta Terra. Tá? Então a taxonomia, ela está sim intimamente ligada a essa característica evolutiva. Todos os seres vivos provavelmente vieram do mesmo ancestral comum, e esse ancestral comum foi sofrendo mutações genéticas ao longo de milhares de anos. Gente, mutações genéticas não acontecem de um dia para a noite, tá? Para gerar uma espécie, a gente tem aí vários milhares de anos acontecendo. E aí, ao longo desses milhares de anos, foram aparecendo espécies novas, né? Quando a gente aceita, né, essa ideia de que todos os seres vivos derivaram de um ancestral comum, a gente consegue dividir então esses seres vivos em 5 grandes reinos. 5 grandes reinos de acordo com as características evolutivas desses seres vivos. Então, quais são os 5 grandes reinos que a gente tem? Vamos dar uma olhadinha aí no papel que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, olha só. Quando a gente falou de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, quando a gente está em reino, né, que é aquele bloco maior de seres vivos, a gente vai separar esse blocão
de seres vivos em 5 reinos, tá? Então, quais são esses 5 reinos? O reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plant e o reino Animalia, tá? Então, a gente separou aí, né? Já começou a separar em 5 reinos porque eles têm características muito diferentes entre si e por isso a gente vai separar em 5 reinos, tá? Então, o reino Monera é o reino que a gente fala que é o reino das bactérias, né? Mas hoje em dia a gente já separa essas bactérias em árquea, eucária e bactéria. Depois a gente vai estudar isso aqui melhor. E qual é a característica dos moneras, né? Todos são procariontes. Então, a gente colocou aqui todos os seres que são procariontes. Lembrando que procariontes, que são procariontes? Procariontes são seres vivos que possuem uma célula, né? Mas essa célula não tem núcleo. Então, por não ter núcleo, eles são procariontes, certo? Aí, a gente vai pro protista. O reino protista, quem são? Quem pertence a esse reino, né? Tem que ter características em comum. Então, são os protozoários e as algas. Esse reino é um reino parecido, porém não muito. Evolutivamente, ele tem bastante elo evolutivo. Então, olha só. Protozoários e algas, eles têm alguma coisa em comum. Ambos são eucariontes. Então, saindo de Monera para lá, todo mundo é eucarionte. O que significa ser eucarionte? Ser eucarionte significa que eu tenho núcleo na minha célula. Então, todo mundo que tem núcleo é eucarionte, tá? E aí a gente vai ter outras características aí. Eles são unicelulares ou pluricelulares, né? Podem ser autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos e heterótrofos, vamos lá. Autótrofo, que fabrica o próprio alimento, é um ser fotossintetizante, né? E heterótrofo não é capaz de fabricar o próprio alimento, tá? Então, a gente tem algas, né? Então, são autótrofos, mas a gente tem protozoários heterótrofos, tá? A gente vai para o reino Fungi, que é o reino dos fungos e leveduras, né? A diferença aqui é que levedura é unicelular e a gente tem fungos pluricelulares, que são os cogumelos, por exemplo, né? Então, são eucariontes e são heterótrofos, né? E aí a gente vai para as plantas, reino Plant. As plantas são todas autótrofas, então, para participar desse reino, precisa ser autótrofo e eucarionte. Então, são células mais especializadas com núcleo também. Aí vem uma perguntinha, né? Alga é meio parecido com planta, né? Porque a alga é autótrofa, é eucarionte. Por que a alga não entra dentro do reino Plant? Vou deixar vocês pensando aí. Vamos lá para o próximo. O quinto reino é o reino Animalia, que é o reino de todos os animais. Então, todos, tá? Todos. Os artrópodes, né? Os poríferos, os mamíferos, todos vertebrados ou não, pertencem ao reino Animalia. E aí, o que eles têm de característica? Por que eles não podem pertencer aos outros reinos? Porque eles são eucariontes e são heterótrofos também, né? Não são capazes de produzir o próprio alimento, tem uma célula mais especializada com núcleo, tá? Lembra daquela perguntinha lá? Por que alga e planta não pode ser do mesmo reino? Então, vamos lá. As algas, elas são muito simples, tá? Então, qualquer parte do corpo de uma alga que você observa, ela é a mesma coisa, é o que a gente chama de talo, né? Então, é muito diferente de planta, porque planta, elas têm tecidos verdadeiros. Então, a gente tem a planta que está separada em raiz, tecido de raiz, né? Um tecido para formar epiderme, um tecido... Então, elas são características mais rebuscadas. Então, plantas, por possuírem tecidos, né? Vários tipos de tecidos, elas não podem ser algas e algas não podem ser plantas. Por isso, por serem simples, né? Qualquer parte lá do corpo da alga é a mesma coisa, a gente coloca ela no reino protista. Certo? Essas características também são características que estão obedecendo à evolução. Então, a gente admite, né,
quando a gente está estudando taxonomia, que os primeiros seres vivos a aparecerem no planeta eram Monera, né? Eram bactérias aí, né? E aí, progressivamente, conforme foram passando aí os milhões de anos da Terra, né? A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, conforme foram passando esses bilhões de anos, apareceram as bactérias e depois foram aparecendo protozoários e algas, fungos, plantas e animais. Então, essa é uma ordem evolutiva. Bom, pessoal, então na aula de hoje a gente entendeu o que significa taxonomia, para que serve a taxonomia, quem foi, né, o cientista que criou esse esquema de taxonomia e quais são as regras utilizadas para que a gente possa ser um taxonomista ou para que a gente possa estudar os seres vivos de uma maneira muito mais fácil, né? Se você gostou da aula, não esquece de deixar o joinha pra Pro. A aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre sistemática, sobre cladograma, como que a gente lê evolutivamente uma espécie. Isso é muito legal e cai bastante em vestibular, tá? Então, até a próxima aula. Um beijão. Tchau, tchau.